Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero pensar com vocês na noite de hoje sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E, para tanto, nós vamos à palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, onde eu farei a leitura do verso 1 ao 14. Eu peço que você me acompanhe, pegue sua Bíblia e vamos juntos ler o texto e meditar na palavra de Deus. Diz o texto: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Vamos a Deus em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, que a Tua igreja seja edificada para a glória do Senhor. Assim oramos. Amém. A Páscoa é a data mais importante para os cristãos. E é importante nós entendermos que ela começou muito antes da morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa surgiu, conforme Êxodo 12 nos mostra, quando o povo de Deus estava cativo no Egito. A Páscoa começou com o episódio da última praga lançada lá no Egito. E antes dessa última praga, que foi a 10ª praga, Deus ordenou aos hebreus que sacrificassem cordeiros e pegassem o sangue, passassem nos umbrais das portas e não saíssem das suas casas até o amanhecer, para que não fossem atingidos pela praga, que foi a morte dos primogênitos. Assim, quando a morte passou pelo Egito naquela noite, não entrou na casa de quem tinha marcado suas portas com o sangue do cordeiro, mas entrou na casa de todos os outros, incluindo o palácio de Faraó. Observem, meus irmãos queridos, que foi o sangue do cordeiro que protegeu a vida das pessoas e trouxe livramento da morte. E com a refeição que fizeram com a carne do cordeiro sacrificado, foi quando celebraram a primeira Páscoa. Logo após, o faraó não aguentou mais e assim acabou liberando os hebreus
daquela escravidão que eles estavam vivendo. Muito bem. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico e significa passagem. A passagem do povo que era cativo, escravo no Egito, para a liberdade. Deus ordenou que a celebração da Páscoa, a partir daquele momento, deveria ser para sempre, conforme nós vemos registrado em Êxodo 12, verso 14. E por isso, na ocasião da última ceia, Jesus estava com seus discípulos celebrando a Páscoa. E para nós cristãos, a Páscoa refere-se à morte e ressurreição de Cristo. Vejam, irmãos, meus queridos, antes de Cristo, a Páscoa se referia à passagem do povo de Deus da escravidão no Egito para uma vida livre, uma vida de liberdade. A morte de Cristo e sua ressurreição também celebra uma passagem, só que da escravidão do pecado para a liberdade. E não só dos hebreus, mas de todo aquele que crê no nome de Jesus. Vejam, na primeira comemoração da Páscoa, alguns cordeiros foram sacrificados para garantir a vida do povo de Deus. E Jesus representa este cordeiro sacrificado que foi entregue à morte para garantir vida a todo aquele que crê. Foi o sangue de Cristo vertido na cruz que garantiu a sua passagem para a liberdade, para uma vida completamente livre da escravidão do pecado. Foi exatamente o sacrifício de Jesus que possibilitou que essa liberdade pudesse ser vivida por todo aquele que crê no seu nome. Foi o sangue de Cristo vertido que garantiu isso. Isaías capítulo 53, verso 6, nos diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós estávamos, meus irmãos, todos, observem, toda a humanidade, sem qualquer exceção, perdidos e condenados. Esta era a condição de toda a humanidade, perdidos e condenados, presos pelas algemas do pecado e da morte, e não havia nenhuma esperança, qualquer possibilidade de salvação. Estávamos divorciados da glória de Deus, completamente separados da glória de Deus, andando a passos largos para o inferno. Exatamente esta a condição da humanidade inteira. Mas Deus, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, com o imenso amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui, meus irmãos, está a gloriosa novidade da Páscoa. Deus, pela sua graça, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, às custas do seu próprio sangue, como cordeiro puro e santo que deveria morrer para que houvesse libertação da escravidão. Foi isso que Cristo fez por nós. Sem derramamento de sangue não há liberdade, não há Páscoa. Você precisa entender que a única possibilidade da morte eterna não te alcançar é se o sangue do Cordeiro estiver sobre a sua vida. E esse sangue puro e precioso tem poder para salvar, resgatar das trevas todo aquele que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que garante a passagem para a liberdade e que tira o pecado do mundo. Assim,
Como não há libertação da escravidão sem derramamento de sangue, também não há perdão de pecados sem que haja sangue vertido. Não existe essa possibilidade. Antes de Jesus, para haver perdão de pecados, era necessário sacrificar animais que não tivessem nenhum defeito. Um cordeiro perfeito era imolado e oferecido em sacrifício. Jesus representa esse cordeiro puro, perfeito, santo e definitivo. E é exatamente por isso que não existe mais necessidade, não é mais necessário qualquer sacrifício. O de Cristo foi suficiente para garantir perdão de pecados e liberdade a todo aquele que crê. João afirmou, conforme lemos em seu livro, no capítulo 1, verso 29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. João falando sobre Jesus. Pedro também nos diz em sua primeira carta, no capítulo 1, dos versos 18 ao 20, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vós. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem alguma dúvida de que é pecador? E se você é pecador, você deve saber que seus atos devem receber por recompensa o inferno. Esta é a conclusão mais lógica que podemos chegar. Mas quando você olha para Cristo e contempla nele o santo Cordeiro de Deus, que foi imolado, ocupando o lugar que a nós pertencia, e reconhece que o sangue derramado purifica pecados e te garante acesso ao céu, é quando Deus, exclusivamente por sua bondade, por sua graça infinita, muda a nossa trajetória e nos livra da condenação eterna. Meus irmãos, Páscoa não tem a ver com coelho nem com chocolate. Páscoa tem a ver com sangue derramado, que garante a você liberdade de qualquer coisa que te aprisiona. Páscoa tem a ver com o sangue vertido, que traz liberdade, libertação de uma vida de escravidão. É sobre isso que o texto bíblico nos fala. Esta é a verdade sobre a Páscoa. Qualquer outra história que não passe pelo sangue de Cristo derramado para nos livrar é uma história vazia, sem significado. É uma história que não merece crédito algum. Se não há relação com Cristo, com a cruz, com o sangue, não tem nada a ver com Páscoa. E é isso que nós precisamos entender. É isso que você precisa compreender e aproveitar a ocasião desta noite em que celebramos a Páscoa para refletir sobre este real significado e aplicar isso à sua vida. Cada um de nós precisa fazer uma avaliação de si mesmo. Entender que somos pecadores e que não existe nenhuma possibilidade de alcançarmos a graça de Deus, a vida eterna, se não for pelo sacrifício de Cristo. Então, precisamos ter a compreensão de que a nossa vida, por esta trajetória terrena, ela terá um fim um dia. E como você estará quando tiver que se apresentar diante de Deus para ser julgado por Ele?
A ocasião da noite da Páscoa nos faz lembrar que o sangue vertido na cruz está derramado sobre todo aquele que crê e pela fé pode trazer libertação, liberdade de uma vida de escravidão do pecado para uma vida livre com Cristo. Então você precisa refletir sobre isso. Você precisa olhar para o texto e entender que o que Deus está nos dizendo é algo que tem relação com a nossa eternidade. Como você vai se posicionar diante da verdade da Páscoa? Esta é uma reflexão que cabe a todos nós. Pense nisso e entregue-se a Cristo reconhecendo que por meio da sua morte e ressurreição nós temos vida. Cristo está vivo, reinando soberano sobre toda a criação e voltará para buscar o povo que se chama pelo seu nome. Que Deus te abençoe.